Antes de orarmos, pare por um momento. Respire fundo. Agora, pense, quantas batalhas estão sendo travadas dentro de corações silenciosos neste exato momento? Na multidão, muitos parecem bem. Sorrisos no rosto, palavras calmas, gestos serenos. Mas por trás de cada expressão tranquila pode haver um grito abafado. Pessoas lutando, não apenas contra contas, doenças ou crises familiares, mas contra algo muito mais profundo, um conflito invisível entre a carne e o espírito. É um tipo de guerra que ninguém vê, mas todos sentimos, uma luta diária entre o que Deus quer de nós, e o que nossa natureza humana insiste em desejar. Gálatas 5,17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa batalha não escolhe rosto, idade ou religião. Todo ser humano vive esse confronto interno. E se ignorarmos isso, corremos o risco de viver controlados pelos impulsos da carne, pensando que estamos apenas cansados, distraídos, ou que é do nosso jeito. Mas, na verdade, é nesse campo de batalha silencioso que nossa alma está sendo fortalecida ou vencida. Se você já sentiu esse conflito, comente eu luto, mas sigo em frente com Deus. A carne tem pressa. Ela quer prazer agora, resposta agora, vingança agora. Ela grita. Grita pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, pelas escolhas mais fáceis. O espírito, porém, sussurra. E muitas vezes, em meio ao barulho do mundo, é difícil ouvi-lo. Mas quando decidimos calar o ruído e ouvir o que vem do alto, algo poderoso acontece, o Espírito nos lembra quem somos. Ele nos diz, você não é escravo do seu passado. Você não precisa repetir o erro de ontem. Você não é definido pela dor que sente agora. Essa é a voz que precisamos aprender a seguir, só que para isso, precisamos de uma decisão consciente, resistir à carne. Resistir não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas Deus nos deu uma arma poderosa, a presença dele. Não é sobre se sentir forte. É sobre estar conectado com o Espírito, mesmo quando tudo em você quer desistir. Romanos 8,13 diz, pois, se vocês viverem segundo a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Resistir é renunciar. É morrer para si mesmo um pouco mais a cada dia, para viver em Cristo por toda a eternidade. Se você quer aprender a ouvir mais o Espírito, comente e fala, Senhor, teu servo ouve. Você já tentou lutar sozinho? Já tentou vencer uma tentação apenas com a força da sua vontade? É frustrante, não é? A verdade é que a carne é mais forte do que imaginamos. Ela nos leva a repetir padrões destrutivos, a tomar decisões impulsivas, a justificar erros com desculpas bonitas. Mas há uma chave espiritual aqui: Deus não espera que você vença com sua força. Ele quer que você reconheça a sua fraqueza, para que a força dele se manifeste. 2 Coríntios 12:9 diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende isso? Não é sobre se mostrar forte diante dos outros. É sobre admitir para Deus onde dói, onde falha, onde cai. É nesse lugar, no ponto mais frágil do seu coração, que o Espírito de Deus desce com poder, cura e transformação. Não lute sozinho. Convide o Espírito Santo para o campo de batalha. Ele não entra à força. Mas quando é convidado, ele entra e vence. Se você reconhece que precisa de Deus nessa luta, comente na minha fraqueza, ele é forte. Tem dias em que o cansaço não é físico. Você dorme, mas acorda ainda esgotado. Não é o corpo, é o coração. Cansado de tentar acertar. Cansado de cair nas mesmas tentações. Cansado de parecer forte para todo mundo, quando por dentro você está no limite. Mas saiba, Deus não te abandona nesses dias. Ele conhece suas lágrimas escondidas. Ele vê quando você diz está tudo bem, mas por dentro está gritando por socorro. Em Salmo 34:18, está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Deus não espera performance.
Ele quer verdade. Você pode falar com ele exatamente como está. Sem filtros. Sem frases ensaiadas. Apenas o seu coração, sincero e quebrantado. É nesse momento, no seu limite, que a graça se manifesta. É ali, quando você pensa que não dá mais, que Deus age. Então hoje, se tudo que você consegue fazer é chorar, chore com Ele. Se tudo que consegue dizer é me ajuda, diga isso com fé. Porque Deus não despreza quem clama do fundo da alma. Se essa palavra falou com você, comente: Senhor, fortalece meu coração cansado. Há momentos em que parece que o céu está calado. Você ora, e nada. Você chora, e tudo continua igual. Você pede sinais, e só encontra silêncio. Mas entenda uma coisa: o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes, o silêncio é treinamento. Em Isaías 30:15, está escrito: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Quando tudo fica em silêncio, Deus está ensinando você a confiar sem ver, a permanecer mesmo sem resposta, a amadurecer espiritualmente. É nos desertos silenciosos que os guerreiros da fé são forjados. É no escuro que aprendemos a caminhar pela fé e não pela vista. É quando as palavras cessam que o coração começa a ouvir com mais profundidade. Então, se hoje tudo parece quieto, não desista. Deus está mais perto do que você imagina. E Ele trabalha mesmo quando você não percebe. O silêncio dele não é castigo. É cuidado. É preparação. É lapidação. É amor em forma de processo. Se você crê que Deus está agindo mesmo em silêncio, comente: eu confio, mesmo sem entender. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: já era. Perdi tempo demais. Errei demais. Não tem mais volta. Mas há algo que você precisa guardar no coração: enquanto houver fôlego em você, Deus ainda está escrevendo, e o final da história nunca depende do que passou, mas de quem segura a caneta. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não se impressiona com seus erros. Ele já sabia de cada queda, e mesmo assim escolheu amar você. Seu passado pode até explicar quem você foi, mas não define quem você será. Quando você entrega sua história a Deus, Ele reescreve capítulos inteiros com graça, misericórdia e novos começos. Talvez você esteja apenas no meio do processo, e o meio geralmente confuso, silencioso e cansativo. Mas Deus vê além. Ele já enxerga a virada, a cura, a promessa cumprida. Você só precisa continuar confiando. Não feche o livro antes do autor concluir. Se você crê que Deus ainda está escrevendo algo lindo na sua vida, comente: a última palavra vem de Deus. Você já sentiu que sua vida está um caos? Relacionamentos confusos, finanças apertadas, mente sobrecarregada. É como se nada se encaixasse, como se tudo estivesse fora de ordem. Mas preste atenção: Deus é especialista em trazer ordem ao caos. Lá em Gênesis 1:2, antes mesmo da criação, está escrito: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Deus não espera que tudo esteja perfeito para agir. Ele se move justamente no meio da bagunça. Ele não se assusta com o que está desorganizado, ele transforma. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. O que hoje te oprime, amanhã será superado pela graça. Deus está te organizando por dentro, para então alinhar tudo ao redor. Não desanime com a fase atual. Deus está trabalhando nos bastidores. O caos de hoje pode ser o cenário da glória de amanhã. Se você crê que Deus está colocando tudo no lugar, comente-lhe: Senhor, organiza a minha vida. Quantas vezes você já foi livrado, sem nem saber? Você saiu de casa atrasado e reclamou, mas talvez tenha sido livrado de algo. Aquela porta que não se abriu, era proteção. Aquela amizade que se desfez, era livramento. Em Salmo 91:11, a palavra diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está sozinho. Mesmo quando dorme, mesmo quando duvida, mesmo quando se sente fraco,
Há uma proteção celestial ao seu redor. Você é guardado por um Deus que vê o que você não vê, que age onde seus olhos não alcançam, que te ama tanto, que às vezes diz não para coisas que você achava que precisava, só para te preservar. Então hoje, respire em paz. A sua vida tem dono. Seu caminho está debaixo da vigilância do Altíssimo. E nenhuma armadilha vai prosperar contra quem está escondido em Deus. Se você crê na proteção de Deus sobre sua vida, comente: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Você pode até ter sido rejeitado por pessoas, pode ter ouvido palavras que te diminuíram, pode ter crescido sem afeto, sem incentivo, sem direção. Mas escute com o coração: você não está aqui por acidente. Em Salmo 139:16, está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você foi sonhado por Deus. Antes mesmo de existir, Ele já tinha um plano. Seu nascimento foi resposta de um propósito eterno. O mundo pode tentar te fazer acreditar que você não é importante, mas o céu conhece o seu nome. Deus não faz obras descartáveis. Tudo que Ele cria tem valor. E você tem valor. Não importa o quanto te machucaram, o quanto te fizeram duvidar de si. Você é amado, escolhido, separado para um tempo como este. Se você crê que Deus te criou com propósito, comente: eu sou obra-prima de Deus. Chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da luta. A caminhada cristã é diária, uma batalha constante entre a carne e o espírito. Mas lembre-se, não estamos sozinhos, e a vitória já foi conquistada. Em Romanos 8:37, está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não deixe que o cansaço te faça desistir. Não deixe que as dúvidas te afastem. Não deixe que a carne dite suas decisões. Escolha caminhar pelo Espírito. Escolha crucificar o que te prende ao velho homem. Escolha a vida abundante que Jesus oferece. Entregue suas fraquezas, seus medos, suas dores nas mãos do Pai. Peça ao Espírito Santo que te renove a cada manhã. Confie que Ele vai te fortalecer e transformar. Você não está sozinho. Você é amado, escolhido e chamado para brilhar. Que essa oração seja um marco no seu caminho para a liberdade espiritual. Se você está decidido a viver pelo Espírito, comente: eu escolho a vida em Cristo.